Oi, eu sou a professora Lídia e hoje na aula de número 2 da primeira série do ensino médio, nós vamos começar a introduzir algumas teorias relacionadas à disciplina de física, começando com os paradigmas do sistema geocêntrico e heliocêntrico. É uma parte mais histórica e tem a ver com os confrontos, digamos assim, entre as teorias para explicar o funcionamento do nosso universo, as posições dos planetas e dos corpos celestes. Então, primeiro, a gente fala sobre a esfera celeste. O nome esfera também pode ser substituído por uma abóbada, né, dependendo do que você analisa ali. Mas ele já tinha uma ideia dessa esfericidade, ou seja, que realmente o planeta, que realmente o universo tinha uma noção de um modelo parecido como que se fosse uma esfera. Isso eles analisavam mesmo, por exemplo, com os navios no mar. Então eles iam em determinado ponto, eles sumiam, então parecia que havia realmente esse formato esférico, porque eles tinham descido e acabava sumindo no horizonte. E eles também já tinham a ideia de eclipse, então sabiam que os corpos celestes se movimentavam ali, já viam os corpos luminosos, as estrelas, o Sol, e eles queriam entender como que funcionava e quem onde estava onde, porque eles já sabiam realmente desse modelo em si, ou seja, do formato esférico, e já sabiam do movimento, que havia um movimento ali. Agora, onde estava quem é as teorias que a gente vai trazer aqui hoje. Então, eles sabiam disso, sabiam que havia um envoltório transparente também, e era como se as estrelas estivessem presas de alguma forma nesse envoltório. Isso eles iam realmente observando o céu. Era possível fazer essa análise. Então, qual a teoria que já vigorava e que ficou pendurada aí por mais de 1000 anos, era a teoria do sistema geocêntrico, e um dos grandes percussores, ou um dos grandes nomes aí, foi o Cláudio Ptolomeu. Era um astrônomo e ele publicou vários materiais, dentre eles o livro Almagesto, e trazia explicações, né, para a posição dos corpos celestes, dos planetas, no universo aí que eles diziam. Já nem utilizava até então a palavra modelo para sistema solar, por exemplo, e eles utilizavam como se fosse no centro ou não do próprio universo mesmo. E ele trouxe artefatos matemáticos, já tinham dados baseados em algumas observações. Os instrumentos para observações, na época, quase não tinham, mas eles já tinham dados, anotações ali baseados em observações. E aí foi ele que consolidou esse sistema geocêntrico. O sistema geocêntrico, geo aí vem de terra, e o centro, esse cêntrico vem do centro. Para eles, até então, seria o centro do universo. Então, Cláudio Ptolomeu foi o último dos grandes sábios gregos, e ele procurou sintetizar o trabalho de seus precursores, desenvolvendo também. Seu sistema foi dominante por mais de 14 séculos e considerado em grandes partes do mundo. Então, era o sistema geocêntrico. Tu pode verificar melhor nessa imagem aqui que eu trouxe, que vai organizar aí os planetas nas suas órbitas. As órbitas são essas linhas azuis, e tem os planetas, começando pela Terra, né, porque seria o sistema geocêntrico. Tem a Lua que está orbitando a Terra, e aí tem vários outros planetas. Você verifica que em cada órbita tem um. Interessante analisar é que nessa época Cláudio Ptolomeu já tinha a noção dos epiciclos. O que seriam esses epiciclos? São esses círculos que tem nas órbitas de cada planeta, tem esses círculos verdes. Então ele sabia que os planetas, além de fazer esse movimento de translação para ele, né, que eles estavam girando em torno da Terra, mas que eles também tinham um movimento entre eles mesmos, ou seja, eles iam para o leste a maior parte do tempo, mas em algum tempo eles voltavam no oeste e depois continuavam seu caminho. Então, esse movimento que a gente conhece hoje como movimento retrógrado, esse fato de voltar na sua trajetória para depois continuar novamente, era chamado de epiciclo. Então, verifica que tinha a distribuição, começando pela Terra, aí Mercúrio, Vênus, tinha o Sol, que no caso era trocado a posição dele com a Terra, né? Marte, Júpiter, Saturno, e ali o céu, que seria esse envoltório transparente com algumas estrelas presas ali. Esse era o modelo geocêntrico. Tem um outro grande nome que vai fazer uma grande diferença aí
nesse embate entre essas duas teorias. E eu falo embate para parecer realmente um confronto, porque era isso que acontecia. Tendo em vista que essas teorias, além de todo o aporte científico de várias pessoas que estavam envolvidas, vários estudiosos, também o apoio da Igreja Católica, também que fundamentava-se ou apoiava a ideia do geocentrismo. Então é muito importante você entender a influência da própria igreja para que se tenha essa mudança, ou seja, desacreditar de uma teoria e passar a acreditar na outra mesmo. Então, quem começa a trazer esse material, trocando ali de lugar a Terra pelo Sol, é o Nicolau Copérnico, e ele publicou um material chamado Revolução das Órbitas, em que, para ele, as órbitas, ou seja, o movimento feito pelos planetas, no caso dele ao redor do Sol, eram circulares, e quem estaria no centro do universo, ou seja, perto do centro, seria o Sol. Interessante é que realmente ele não colocou como centro. Ele já tinha uma ideia de que não era no centro, era um pouquinho mais deslocado no centro. É fato que os outros orbitavam em torno dele, mas ele não estava bem no centro, ele estava um pouquinho mais deslocado. É interessante porque é uma ideia que Kepler vai apoiar bem mais na frente. Então tá aí a distribuição feita por ele, e ele já fez a distribuição correta, colocou o Sol ali no centro, né, que é a nossa estrela, e aí vinha Mercúrio, Vênus, Terra, com a Lua orbitando a Terra, e aí segue os outros, Marte, Júpiter e Saturno. Então essa distribuição já estava correta, apesar da órbita ser circular. Então a gente tem a diferença entre as duas teorias aí, entre a teoria de Ptolomeu, que seria o geocentrismo, e Copérnico, que seria o heliocentrismo. Primeiro, Ptolomeu falava de ventos, nuvens e projéteis que sopravam para o oeste. E Copérnico falava que a Terra se arrastava num envoltório atmosférico. Ptolomeu falava que a velocidade de rotação estilhaçaria a Terra, ou seja, era uma velocidade de rotação muito grande, e Copérnico falava que a esfera celeste também estava girando, ou seja, havia um movimento em velocidade maior ali, não só do planeta, mas da esfera celeste também. O Ptolomeu era o geocentrismo, o Copérnico era o heliocentrismo, e para ambas as explicações envolvia religião, e aí a gente volta a falar da influência da Igreja Católica. No caso do geocentrismo, eles diziam que o homem seria o objeto da criação, e o heliocentrismo, que Deus era o centro do universo. Então essa justificativa era uma justificativa religiosa. E, assim, a Igreja ela tinha uma influência muito grande, inclusive ela chegou a condenar alguns cientistas que apoiaram o sistema heliocêntrico. Você vai ver que teve cientista que morreu, não está no slide, mas, por exemplo, o Giordano Bruno, ele morreu por conta disso, morreu queimado, por defender esse sistema que contrariava o que a igreja acreditava. O Ptolomeu considerava as esferas como centros deslocados da Terra, ou seja, o horizonte era fixo, ele não mudava. E o Copérnico usou o mesmo argumento, mas ele falava para afastar dessa ideia de horizonte fixo. Outros grandes nomes que vieram apoiar o sistema heliocêntrico e tiveram uma considerável influência, que seria, por exemplo, o Tycho Brahe. Ele trouxe o sistema ticônico, ele fez bastante análise de material e tinha anotações. Essas anotações foram muito importantes mais na frente, porque elas serviram de base para o trabalho de Kepler. Kepler que vai publicar um material tendo leis da mecânica celeste, ele vai publicar as leis das órbitas, das áreas e dos períodos. Ele se embasou em partes no trabalho de Tycho Brahe. Ele herdou alguns dados, algumas anotações dele, e já é um marco bem importante no desenvolvimento da astronomia, que vai romper completamente o paradigma do geocentrismo. Ele vem apoiar e acrescentar ainda, porque até então a gente falava de órbitas circulares. Ele vai dizer que não, as órbitas não eram circulares, já eram elipses na lei das órbitas. As áreas, ele vai dizer que as áreas eram iguais, porque a velocidade do planeta ela depende da distância em que ele está do Sol. Então ele pode ter uma velocidade maior ou menor, seria a lei dos períodos, e por conta disso varrer áreas iguais em tempos iguais. Ele vem apoiar essa teoria e aí é uma grande mudança. Mas quem realmente vai fazer a mudança mais significativa é o chamado Galileu Galilei, porque ele consegue comprovar. Tinha Copérnico,
Tinha outros que acreditavam na teoria de Copérnico, no sistema heliocêntrico, mas até então não tinham conseguido comprovar. Aí vem Galileu Galilei e faz essa quebra, porque realmente ele vai conseguir comprovar. Ele construiu o primeiro telescópio, no caso já havia luneta, já havia sido construída uma luneta, ele pega essa luneta e ele aprimora. Então já chamava ali essa luneta aprimorada de o primeiro telescópio. Ele justamente utilizou essa luneta aprimorada para de uma vez por todas confirmar o sistema heliocêntrico. Foi condenado pela igreja, né, pela Inquisição, por conta desse sistema. Ele teve que negar depois, para não morrer, teve que negar o seu trabalho. E aí ele é o pai da ciência moderna. Agora, como que funcionou? Baseado em que observação mesmo que ele utilizou para comprovar aquele sistema lá? Então eu trouxe aqui, ali na parte superior mostra a foto da luneta, e ele comprovou a sua teoria baseada nas fases de Vênus. Ou seja, baseado nos movimentos, ele pensou o quê? Se a Lua, que está em volta da Terra, ou seja, está orbitando a Terra, possui fases, se Vênus está orbitando o Sol, ele também pode possuir fases. E baseado nisso, ele conseguiu obter esses resultados e comprovar de uma vez por todas o sistema heliocêntrico. Copérnico, ele não foi condenado. Isso por quê? Porque ele propôs o sistema, mas ele não comprovou. Como ele não comprovou, então haveria possibilidade da teoria estar errada, ou seja, da discordância dele com a igreja não ser tão concreta. Galileu, quando comprova, ele é condenado e aí depois é obrigado a desfazer do seu trabalho para que não morra. Eu trouxe dois exemplos para a gente fazer a verificação, baseado nessa ideia de sistema heliocêntrico e geocêntrico, baseado no movimento dos corpos celestes. O primeiro diz assim: na madrugada de 11 de março de 1978, parte de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilhavam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada seria, então, tem as opções aí para a gente fazer análise. O que a gente precisa entender? Que tem a Terra, ela está em seu movimento de rotação e tem a camada atmosférica, que era o que eles chamavam lá no início desse envoltório, né? Então tem essa camada atmosférica. Se um material vem de fora, para entrar na camada atmosférica, duas coisas são bem importantes: o ângulo de entrada e a velocidade. Por conta desse atrito com os materiais que tem na própria camada atmosférica, vai fazer com que aqueça e realmente se veja fragmentos de fogo, inclusive. Então, o que seria relevante ali nessa hora de reentrada? Opção A: essa velocidade seria igual à da Terra e no mesmo sentido? Superior à da Terra e no sentido oposto? Inferior à da Terra e no sentido oposto? Igual à da Terra e no sentido oposto? Superior à da Terra e no sentido oposto? Então, você tem que verificar qual o sentido e a velocidade para a entrada na atmosfera. No caso, era uma entrada superior da Terra e no mesmo sentido. Todas as outras opções, com exceção da A, diz que é no sentido oposto. No sentido oposto seria um problema, porque somaria ainda mais essas velocidades. Então, no mesmo sentido, porém estava com velocidade maior do que a da Terra. Nós encerramos por aqui. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar esses conteúdos, exercícios, vídeos e outros materiais. Eu te espero aqui na próxima aula. Até mais!